No governo Dutra, a política externa de seu governo é um exemplo de seu conservadorismo. Com o Brasil lutando na guerra contra a Alemanha nazista, Dutra acreditava que, em retribuição aos esforços brasileiros, os Estados Unidos fariam grandes investimentos no país. Assim, Dutra alinhou a política externa do país aos interesses estadunidenses. Porém, quando eclodiu a Guerra Fria, o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, procurando com isso atrair o apoio dos Estados Unidos. A Guerra Fria chegou ao Brasil. O Partido Comunista apoiou o governo de União Nacional para evitar as greves. O PTB entrou com recurso contra os comunistas, alegando que eles eram a favor do Partido Único. Na votação por 3-2, o CTE decidiu pela cassação do registro do PCB, tornando-o ilegal. Os parlamentos comunistas eleitos perderam todos os seus mandatos. Dutra passou a perseguir os comunistas e desencadeou grande repressão no movimento sindical. Indignado, os dirigentes começaram a mudar completamente o pensamento político. Começaram a acusar o governo Dutra de traição nacional, fazendo isso com que o programa político seja mudado. Começaram a defender a luta armada para derrubar o governo. E em 1950, no Manifesto de Agosto, os comunistas tomaram posições radicais contra o governo, isolando a sociedade. O programa de Dutra foi um tanto conservadora, seguindo as bases do liberalismo econômico. Ele vai desmantelar órgãos de administração pública e vai aumentar as importações. Isso vai gerar um aumento da inflação, um déficit na balança comercial e um descontrole das contas públicas. Para se recuperar desse modelo, ele volta a modos getulistas. Vai elaborar um plano quinquenal, o plano SALT, priorizando a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. Apesar de melhorar a situação, seus resultados foram mínimos. Em 1950, iriam ocorrer as eleições para a presidência da República. Haviam dois candidatos, o Getúlio Vargas e o Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes ele era candidato pela UDN, a União Democrática Nacional, enquanto o Getúlio Vargas ele era apoiado pelo PSP, ou seja, o Partido Social Progressista, e pelo PSB, o Partido Social Brasileiro. O Getúlio Vargas ele não tinha apoio dos meios de comunicação, não tinha apoio da mídia. Enquanto o seu adversário, o Eduardo Gomes, ele tinha apoio de jornais, das rádios. Mas o Getúlio Vargas, ele tinha um discurso nacionalista, ele tinha um discurso bastante trabalhista, típico do Getúlio Vargas. E no final, quem ganhou as eleições foi o Getúlio Vargas com 48,7% dos votos. Os udenistas não aceitaram que o antigo ditador do Estado voltasse ao poder pelo voto democrático. Assim, alegaram que ele não obtivera a maioria dos votos da população. Eu vou falar algumas curiosidades sobre o Dutra. Dutra iniciou a carreira militar dele em 1901 e durante a Segunda Guerra Mundial ele era um dos líderes que apoiavam e eram contra o alinhamento do Brasil com os países aliados. Dutra também tinha um problema de dicção, que ele trocava o C pelo X. E em 64 ele fez uma declaração, ele disse na imprensa que ele era contra o João Goulart, ele fez uma declaração contra João Goulart, afetando a integridade política de João Goulart.